Karen Carpenter, um ícone musical insubstituível, deixou para trás não apenas sucessos atemporais, mas também uma vida privada profundamente conturbada. Quando seu corpo foi encontrado na cama aos 32 anos, tanto sua família quanto os fãs ficaram em choque. Desde sua ascensão meteórica com os Carpenters, até seu casamento malfadado e a batalha implacável contra uma devastadora doença mental, Karen suportou dores que poucos viram. No entanto, por trás dessas melodias suaves, havia uma série de envolvimentos românticos com vários homens famosos. Quem eram eles? E o que realmente levou ao seu trágico e prematuro fim? Assista até o final para descobrir a verdade completa, nunca antes contada. E enquanto isso, certifique-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma nova história não contada sobre estrelas de Hollywood. Esmague o botão like e acerte o sino de notificação. Karen Carpenter nasceu em 2 de março de 1950 em New Haven, Connecticut, em uma família que parecia comum, mas cheia de tensão silenciosa e dor oculta. Seu pai trabalhava na impressão, filho de missionários que viveram na China, carregando consigo a disciplina e a rigidez de uma geração mais velha. Sua mãe, Agnes Carpenter, era uma dona de casa típica, orgulhosa, controladora e particularmente tendenciosa em relação ao filho que considerava o verdadeiro prodígio da família, Richard Carpenter. Desde jovem, Karen aprendeu o que significava viver à sombra do irmão, a grande esperança da família, como sua mãe frequentemente o chamava. No bairro de New Haven, os dois irmãos brincavam do lado de fora com as crianças locais, risadas se misturando com o estalo agudo das bolas de beisebol, atingindo as luvas. Ironicamente, nesses jogos, onde força e velocidade definiam o valor de alguém, a pequena Karen muitas vezes era escolhida antes de seu irmão. Apesar de ser menor e uma menina, ela surpreendia a todos com seus reflexos rápidos e espírito destemido. No entanto, na vida real, Karen quase sempre era escolhida por último. Agnes não fazia esforço algum para esconder seu favoritismo. Ela se importava com cada nota de Richard, cada conquista, enquanto Karen era elogiada apenas por ser obediente ou por ajudar seu irmão. De fato, a família eventualmente se mudou para Los Angeles apenas para apoiar a carreira musical de Richard, não a de Karen. Como adolescente, Karen desejava que sua mãe reconhecesse seu próprio talento musical, mas esse dia nunca chegou. Seu caminho para a música veio de um lugar inesperado, a escola. Um colega chamado Frank Chaves, o baterista da banda da escola, despertou sua curiosidade. Karen foi atraída pelo ritmo selvagem, mais preciso da bateria, um som que parecia ao mesmo tempo caótico e ordenado. Ela começou a pegar emprestado o kit de bateria de Frank para praticar, e em apenas algumas tentativas, ela o surpreendeu com seu senso natural de ritmo. Ringo Starr, o lendário baterista dos Beatles, tornou-se o ídolo supremo de Karen Carpenter. Ela sonhava em um dia tocar bateria como ele, até mesmo possuindo o mesmo kit de bateria Ludwig que ele usava. Mas aquele conjunto custava $300 na época, um preço alto para a família Carpenter, equivalente a mais de $1.500 hoje. Karen implorou aos pais incessantemente, usando todo o charme e persuasão que tinha, até que algo milagroso aconteceu. Eles disseram sim. No dia em que Karen envolveu seus braços em torno de seu primeiro kit de bateria Ludwig, sentiu como se estivesse tocando seu sonho. A partir daquele momento, suas tardes foram preenchidas com o ecoante ritmo das baterias na garagem da família, onde uma menina magra com cabelos castanhos bem presos se perdia no ritmo. Ela logo formou uma banda só de garotas chamada 2+2, determinada a provar que as mulheres também podiam ser bateristas. Algo quase inaudito na época. Mas aquele primeiro sonho não durou. Quando Karen sugeriu convidar seu irmão Richard para se juntar, os outros membros se opuseram ferozmente, acusando-a de trair o espírito totalmente feminino da banda. O grupo se desfez logo depois. No entanto, aquele fracasso inicial não a deteve. Karen, Richard e um tubista formaram o Dick Carpenter Trio. No entanto, Karen guardou um segredo para si mesma. Embora possuísse uma voz hipnotizante de 3/8, capaz de impressionar qualquer ouvinte, ela permaneceu escondida atrás de suas baterias, deixando os artistas convidados pegarem o microfone.
O trio tocou em boates e até apareceu no programa de talentos The All American College Show. Com apenas 16 anos, a voz de Karen chamou a atenção do produtor Joe Osborne, que parou em seu caminho para ouvir. Ele a convidou para gravar Looking for Love, uma canção escrita por seu talentoso irmão, Richard. O single não fez sucesso, não conseguiu entrar nas paradas em nenhum lugar dos Ups com a Mojo. Mas o destino tinha uma reviravolta estranha reservada. Anos depois, quando os Carpenters se tornaram uma sensação global, aquele antigo vinil de 45 RPM se tornou um item de colecionador precioso. Acredita-se que existam apenas cerca de 500 cópias hoje, cada uma avaliada em cerca de $2.000. Na época, no entanto, Karen ainda se via apenas como uma garota da bateria, muitas vezes rindo da ideia de que sua voz poderia ser especial. Ela e Richard continuaram sua busca musical com um novo grupo, Spectrum, que conseguiu um show na Disneyland, tocando jazz suave para famílias e crianças. A década de 1960 foi uma era estranha. A juventude estava dividida entre a contracultura hippie e seu amor nostálgico por Mickey Mouse. No meio da multidão, alguém gritou: "Toque Light My Fire", a canção de sucesso dos Doors. Querendo agradar o público, o Spectrum atendeu. Sem saber que seria uma decisão desastrosa, a notícia da apresentação fora da marca rapidamente chegou a Victor Gruber, o chefe da divisão de entretenimento da Disneyland. Furioso, ele se aproximou e ficou horrorizado ao ver Karen e sua banda tocando rock psicodélico no meio de um parque familiar. Em poucos minutos, um veredicto foi feito. Eles foram banidos do Magic Kingdom para sempre. Karen saiu da Disneyland de coração partido. No entanto, como o destino queria, quando uma porta se fechou, outra, muito maior, estava prestes a se abrir. 3 anos depois, em 1969, a verdadeira oportunidade finalmente chegou. A gravadora assinou um contrato com os irmãos Carpenter, marcando um novo capítulo em suas carreiras. Seu álbum de estreia, Ticket to Ride, foi lançado, nomeado em homenagem à famosa canção dos Beatles que eles regravaram. Karen, uma fã devotada da lendária banda, se preocupava se seus ídolos aprovariam sua versão suave e feminina. Para sua surpresa, Paul McCartney, o homem que ela mais admirava, ouviu a faixa e exclamou: "Ela tem a melhor voz feminina do mundo." Esse elogio emocionou profundamente Karen, mas a fama nunca vem sem um preço. Karen, com apenas 1,63, parecia pequena atrás do enorme kit de bateria que adorava tocar. No palco, o público via as baquetas voando, mas ela era quase invisível. Richard, que cuidava da composição e arranjos, não tinha o carisma para cativar a multidão. Eles perceberam que, para realmente conquistar o público, Karen precisava se destacar e se tornar o rosto e a voz dos Carpenters. Não foi uma decisão fácil. Karen amava tocar bateria. Era seu refúgio, um lugar onde podia se esconder dos olhos do público. No entanto, ela acabou concordando em contratar outro baterista, Cubby O'Brien, um ex-mouseter da Disney. A partir de então, Karen se tornou a alma dos Carpenters, enquanto suas amadas baterias foram lentamente empurradas para o fundo do palco. Em 1973, os álbuns do grupo carregavam uma assinatura distinta. A doce e aveludada voz de Karen dominava, enquanto o som das baterias, uma vez sua essência, tornava-se apenas levemente presente. Mas, como veremos mais tarde, ser o centro das atenções teve um alto custo. Durante uma entrevista no Japão, enquanto os Carpenters estavam no auge de sua fama, um jornalista lutou para pronunciar o nome do grupo e acidentalmente disse Lead Sister em vez de Carpenters. O apelido pegou. Os fãs japoneses adoraram tanto que imprimiram em camisetas. E Karen, com seu sorriso tímido, mas encantador, orgulhosamente usou uma rotulada Lead Sister durante muitas apresentações. Não muito depois, a canção We've Only Just Begun se tornou um fenômeno. A canção celebrava novos começos, amor e esperança. Emoções que milhões de jovens casais daquela época podiam ver refletidas em suas próprias vidas. Sua melodia pura, letras românticas e a voz suave e sussurrante de Karen a tornaram inesquecível. Richard, como sempre, forneceu o arranjo perfeito para deixá-la brilhar. Poucas pessoas sabiam que
We've Only Just Begun havia sido originalmente uma simples vinheta para um comercial de banco, mas Richard viu seu potencial e a transformou em um clássico eterno. De uma melodia obscura, eles criaram a canção que definiria o espírito da década de 1970. Enquanto buscava inspiração para uma nova canção, Richard Carpenter estava assistindo TV quando ouviu uma vinheta de comercial de banco que chamou sua atenção. Ele imediatamente contatou os compositores por trás dela e comprou os direitos. O anúncio retratava um jovem casamento. Então, quando Richard e Karen adaptaram e gravaram a canção, mantiveram esse mesmo tema, e logo depois se tornou uma sensação mundial. A canção We've Only Just Begun dos Carpenters foi tocada em incontáveis casamentos, tantos que é quase impossível imaginar. Ainda surpreendentemente, esta doce, quase sentimental canção de amor também foi usada em várias cenas sombrias e assustadoras de filmes. A voz emocional de Karen Carpenter ecoou de forma assombrosa no filme de terror 1408, baseado na história de Stephen King, e em In the Mouth of Madness, de John Carpenter, onde a letra brilhante e esperançosa da canção tocava enquanto o personagem principal era levado para um asilo mental. Neste ponto, Karen Carpenter estava no auge de sua fama, com sucessos nas paradas, álbuns de platina e estrelato global. Mas ela ainda ansiava por algo que parecia estar para sempre fora de alcance: amor e aprovação de sua mãe. Enquanto isso, Richard continuava a ser a fonte constante de orgulho e afeto para sua mãe, Agnes Carpenter. Não importava o quanto Karen tentasse, parecia que sua mãe nunca se importava de verdade. E esse vazio emocional teria consequências devastadoras. Em 1976, um momento aparentemente inofensivo se tornou um ponto de virada trágico na vida de Karen Carpenter. Ao revisar filmagens de uma de suas próprias apresentações, ela se fixou em uma foto tirada no palco. As luzes iluminavam seu rosto radiante, mas tudo o que Karen conseguia ver era um corpo gordinho. Uma onda de auto-ódio tomou conta. Desde o ensino médio, ela havia feito dietas ocasionalmente, pensando que estava um pouco acima do peso. Mas aquela foto reacendeu sua insegurança e aprofundou sua obsessão com a imagem do corpo. Determinada a consertar o que via, Karen escolheu um caminho extremo. Muito antes de ter um personal trainer se tornar comum entre celebridades, ela contratou um na esperança de alcançar a figura perfeita. O treinador aconselhou-a a abandonar seus velhos hábitos e seguir um regime rigoroso de fitness e nutrição. Karen seguiu cada instrução com total disciplina, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas alguns meses depois, quando olhou no espelho, ficou chocada com o reflexo. Seu corpo agora estava magro e musculoso, longe de ser a delicada silhueta feminina que sempre desejou. A decepção e a insegurança atingiram ainda mais forte. Ela imediatamente parou de treinar e decidiu criar sua própria dieta perfeita. Karen começou a contar cada caloria, pesando cada porção, transformando a alimentação em um jogo cruel entre lógica e medo. Durante as refeições com amigos, ela agia alegre e oferecia aos outros pedaços de sua comida. Uma tática inteligente para reduzir sua própria ingestão sem levantar suspeitas. Todos pensavam que ela estava simplesmente sendo generosa. Todos, exceto sua mãe, Agnes Carpenter. Karen frequentemente fingia comer sua parte inteira, mas passava discretamente porções para os outros à mesa. Quando Agnes percebeu o truque da filha, tentou contra-atacar insistindo que Karen provasse a comida de sua mãe depois, apenas para ter certeza de que ela estava recebendo nutrição suficiente. Apesar de seus esforços para ajudar, nada parecia funcionar. A doença já havia se enraizado, e nenhuma quantidade de amor ou controle poderia parar seu curso devastador. Quando ela subiu ao palco em 1975, o público ficou atônito, não apenas por sua voz cristalina e familiar, mas por sua figura alarmantemente magra. A eficácia de sua dieta fez os fãs estremecerem. Cartas inundaram de todos os lugares, implorando para que ela parasse. Mas Karen apenas deu um sorriso fraco e disse que estava um pouco cansada. A pressão sobre ela continuou aumentando de direções que ela nunca esperou. Os Carpenters, os irmãos Karen e Richard, haviam sido uma vez o símbolo da América saudável, gentis, de aparência limpa e confiáveis.
O presidente Richard Nixon chegou a elogiá-los como o melhor da jovem América. Mas assim como o país foi abalado pelo escândalo de Watergate, a imagem perfeita da família Carpenter começou a se desgastar. A doçura no palco lentamente se tornou uma máscara que Karen usava para esconder as feridas dentro de sua alma. Aos 26 anos, Karen Carpenter era financeiramente independente, uma estrela global adorada por milhões. No entanto, ela ainda morava com seus pais, uma situação que a sufocava mais do que nunca. Em 1976, ela finalmente se mudou, comprando 2 apartamentos de luxo em Century City, Los Angeles. Não para se exibir, mas para respirar livremente pela primeira vez em sua vida. Ela queria viver como uma mulher comum, ter o direito de amar, ser amada e construir uma família própria. Ao longo dos primeiros anos de sua carreira, Karen evitou relacionamentos. Ela acreditava que namorar era um luxo que não podia se dar ao luxo, já que sua agenda lotada girava inteiramente em torno de estúdios e palcos. Mas à medida que se aproximava dos 30, um profundo vazio começou a crescer dentro dela. O aplauso após cada concerto não era mais suficiente para preencher a solidão em seu coração. Quando Karen finalmente se abriu para o amor, ela mergulhou como uma tempestade. O primeiro foi o produtor musical Mike Curb, que mais tarde se tornou político, seguido por um membro da família Osman, a estrela de sitcom Tony Danza de Who's the Boss e até o comediante Steve Martin. Esses eram nomes brilhantes, encontros glamurosos, mas nenhum dos relacionamentos durou. Karen era gentil e dedicada, mas talvez fosse essa fragilidade que a tornava tão facilmente ferida. Em vez de encontrar amor, Karen afundou mais em sua obsessão por controle. Ela e Richard continuaram em turnê pela América do Sul e Europa, levando sua amiga próxima Rayone para apoio. Mas Rayone logo percebeu que seu verdadeiro papel não era relaxar, mas vigiar Karen, para impedi-la de tomar laxantes secretamente para manter sua figura. Sua fixação pelo peso havia saído do controle. Durante essa turnê, os irmãos apareceram no programa da BBC Nationwide. No início, tudo correu bem, até que a apresentadora Sue Loy direcionou a conversa para o corpo de Karen. Diante de milhões de telespectadores, ela listou os números mostrando a drástica perda de peso de Karen e perguntou diretamente se ela sofria de anorexia nervosa, um termo pouco conhecido na época. Karen forçou um sorriso, tentando manter a compostura como sempre, mas o pânico piscou em seus olhos. Richard rapidamente interveio, encerrando a da entrevista dizendo: "Não estamos aqui para falar sobre isso." A entrevista terminou, mas a ferida permaneceu com Karen por anos. Não era apenas embaraço, era a sensação de estar despida diante do público. O palco que uma vez foi seu lar de amor e adoração se transformou em um lugar de julgamento. Em 1980, em meio à sua turbulência pessoal silenciosa, Karen conheceu Thomas James Burrus, um desenvolvedor imobiliário bonito e bem-sucedido que parecia mundos apartados da vida barulhenta do show business da qual ela estava cansada. Ele parecia atencioso e calmo, fazendo Karen acreditar que finalmente havia encontrado paz. Eles namoraram por apenas 2 meses antes que Burrus se ajoelhasse e pedisse sua mão. Inicialmente concordaram em ficar noivos por pelo menos 1 ano, mas Karen ficou impaciente, não por fama ou riqueza, mas pelo sonho da maternidade. Ela ansiava por um lar pequeno e acolhedor cheio de risadas infantis, em vez dos tambores estrondosos do palco. Quando encurtaram o noivado e anunciaram seu casamento a apenas 2 meses de distância, a mídia especulou que Karen poderia estar grávida. No entanto, a verdade era muito mais sombria. Alguns dias antes do jantar de ensaio, Burrus revelou que havia se submetido a uma vasectomia anos antes de conhecê-la. Naquele momento, todos os sonhos que Karen tinha de se tornar mãe se despedaçaram. Ficou claro que era por isso que Burrus havia apressado o casamento, para esconder a verdade antes que ela descobrisse. Devastada e traída, Karen ligou para sua mãe, Agnes Carpenter, implorando por conselhos e apoio para cancelar o casamento. Mas a resposta de sua mãe foi fria. "Você absolutamente não pode cancelar o casamento," ela disse. "Você fez sua cama. Agora você deve deitar nela." Foi o pior conselho que Karen já recebeu,
O casamento prosseguiu conforme o planejado, mas o matrimônio logo se transformou em um pesadelo. Burris se importava apenas com dinheiro, exigindo carros, casas e luxos que não podia pagar. Karen deu a ele tudo emocional e financeiramente, até entregando dezenas de milhares de dólares, às vezes até 50 mil reais, apenas para dinheiro de gastos. Sua conta bancária encolheu, mas pior, seu espírito foi esmagado. Burus era cruel, arrogante e verbalmente abusivo, deixando Karen presa em medo e solidão. Tudo o que ela sempre quis foi ser mãe. Quando soube que uma vasectomia poderia ser revertida por meio de cirurgia, Karen implorou a ele para tentar, esperando que uma criança pudesse salvar seu casamento em colapso. Mas a resposta de Burus foi cruel. Nunca terei filhos com você. Você não é nada além de um saco de ossos. Essas palavras despedaçaram o pouco amor próprio que lhe restava. Após o casamento fracassado e as exaustivas turnês, Karen finalmente buscou ajuda. Em 1982, ela conheceu o psicoterapeuta Steven Levin, que afirmava se especializar no tratamento de distúrbios alimentares. Ele pensou que tinha visto casos graves, até que as confissões de Karen o deixaram atordoado. Ela admitiu tomar de 80 a 90 pílulas laxativas cada noite. Ainda mais chocante, ela estava usando medicação para a tireoide para acelerar seu metabolismo, apesar de não ter problemas na tireoide. Levinron imediatamente confiscou as pílulas e a instou a parar. Mas Karen já estava presa em um ciclo destrutivo de dependência. Desesperado, ele organizou uma sessão de terapia familiar, acreditando que o amor poderia curá-la. Toda a família Carpenter voou da Califórnia para Nova York. Na sala branca e estéril, ele pediu a cada pessoa que dissesse a Karen que a amava. Richard, seu irmão devotado e parceiro musical, fez isso facilmente. Mas quando chegou a vez de Agnes Carpenter, ela corrigiu friamente o médico. Me chame de Sra. Carpenter, e não disse mais nada. Ela não conseguiu dizer as palavras. Eu te amo. A sala caiu em um silêncio gelado. A sessão terminou sem resolução. Ninguém conseguiu olhar Karen nos olhos. Quando sua família saiu, ela ficou em Nova York, agarrando-se à sua última esperança em Leavenworth. Mas logo sua amiga próxima, Rayon, descobriu uma verdade chocante. Levancron não era um médico licenciado. A frágil esperança de Karen desmoronou completamente. Sua saúde rapidamente declinou e ela acabou sendo hospitalizada, alimentada por um tubo. Ironicamente, esse foi o breve período em que Karen parecia se recuperar. Ela começou a comer novamente, 3 refeições por dia, e até sorriu mais frequentemente. Acreditando que finalmente estava forte o suficiente, decidiu deixar o hospital e retornar a Los Angeles, o lugar ao qual sempre pertenceu. Embora seu corpo tivesse ganhado peso, seu espírito permaneceu tão frágil quanto vidro. Muitos acreditavam que ela deixou o tratamento cedo demais, mas Karen simplesmente sorriu e disse que queria recomeçar. Quando Karen Carpenter retornou a Los Angeles, todos acreditavam que ela estava a caminho da recuperação. Ela estava comendo regularmente, parecia mais enérgica, sorria e ria com amigos, e até planejava voltar ao estúdio de gravação, o lugar onde ela e seu irmão Richard haviam brilhado tanto. Talvez Karen acreditasse que finalmente havia escapado do controle assombroso da doença que a atormentou por tantos anos. Mas ninguém poderia saber que aqueles tênues raios de esperança eram na verdade a última luz antes da escuridão do destino. Em uma manhã de fevereiro de 1983, Karen acordou cedo na casa onde havia crescido. Ela desceu, fez uma xícara de café, teve uma breve conversa com sua mãe e então voltou para seu quarto para se preparar para o dia. Algumas horas depois, Agnes Carpenter subiu as escadas e se deparou com uma visão que nenhuma mãe deveria ver. Karen estava imóvel no chão de seu antigo quarto, o mesmo quarto onde a garota que uma vez cativou o mundo com sua voz, agora estava em silêncio para sempre. A princípio, a causa da morte era um mistério. Karen não parecia mais perigosamente magra. Ela até parecia estar se recuperando, mas a autópsia revelou uma verdade de partir o coração. Seu coração havia sido fatalmente danificado pelo uso prolongado de xarope de Ipac, um remédio usado para induzir vômito.
Normalmente reservado para casos de envenenamento de emergência, Karen tragicamente o transformou em uma ferramenta de autodestruição. Com o tempo, o químico erodiu silenciosamente os músculos de seu coração, reivindicando sua vida aos 32 anos. A morte de Karen Carpenter enviou ondas de choque pelo mundo da música. Não apenas ela era metade dos Carpenters, a icônica dupla que definiu os anos 1970, mas seu falecimento também acendeu uma conversa mundial sobre anorexia nervosa, um transtorno há muito mal compreendido e frequentemente descartado. Em sua homenagem, sua família lhe estabeleceu a Fundação Memorial Karen A. Carpenter para financiar pesquisas e aumentar a conscientização para que outros não precisassem sofrer em silêncio como ela. No entanto, Karen deixou para trás mais do que tragédia. Ela deixou um legado. Sua doce, calorosa e cristalina voz ainda faz os ouvintes chorarem sempre que Close to You ou Rainy Days and Mondays toca. Artistas como Madonna, Shania Twain e inúmeros outros a citaram como uma profunda influência. O nome de Karen Carpenter permanece imortalizado na calçada da fama de Hollywood, não apenas como uma estrela, mas como um símbolo de fragilidade, talento e o alto preço da perfeição. Anos depois, as homenagens continuaram a surgir. O álbum de 1994, If I Were a Carpenter, o filme de vanguarda Superstar, a história de Karen Carpenter, contada inteiramente através de bonecas Barbie e produções teatrais como Party, onde sua voz se tornou a alma da performance. Talvez seja por isso que, mesmo depois de todos esses anos, sempre que We've Only Just Begun toca, parece que Karen Carpenter nunca realmente se foi. Ela está simplesmente cantando de um lugar distante, um livre de dor e fome, onde seu coração pode finalmente descansar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, fique comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder novos vídeos sobre as estrelas de Hollywood. Até o próximo vídeo.